Olá pessoal, muito boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje nesse papo tão bacana, tão esclarecedor, com onde a gente vai ter a presença de Roberto Saldo, ele que é um especialista em veículo elétrico e, e ele vai estar conosco hoje trazendo, né, discutindo esse assunto, tirando algumas dúvidas. Porque na realidade a Tesla Brasil. Boa noite aí. Boa noite, Camper. Tudo bom? Prazer aí. Fique aí. Chame os amigos. É um assunto muito relevante hoje, muito importante. A gente divulgou bastante esse assunto, porque tem muita gente que tem dúvida ainda sobre a questão dos veículos elétricos no Brasil. E são poucas, né? O que a gente tem acompanhado, as discussões, né? Marcos Vinícius, tudo bem? Bem-vindo aí. Estamos esperando a presença aí do Roberto Saldo. Daqui a pouquinho ele já vai estar aí comigo. E aí eu vou chamá-lo aí para bater um papo conosco. É, deixa eu, deixa eu ver ele aqui. E o Sidney, na realidade, vai ser um dos alunos do Roberto Saldo, lá da equipe de engenheiros lá em São Paulo, então. Deixa eu ver aqui, visualizar. Roberto Saldo. Vamos lá, então. Está atrasado, a pessoa está reclamando aí, Saldo. Você já está atrasado. Já está entrando atrasado. Mas está aí o Roberto Saldo. Ô, gente, boa noite. Desculpa aí, tem um atraso aqui no computador. Eu estava esperando no computador e vocês aqui no celular acabou não dando. Acabei chegando um pouco atrasado. Você me desculpe aí. Mas Isso não é aí, usual, não é isso costume. aí, isso aí, Saldo. Eu estava aqui falando com o pessoal que a gente já tem aqui em Curitiba a Hightech Electric, Uhum. que já é uma empresa que já fornece carros elétricos, né? Já vende os carros elétricos e o valor não é caro, é 65 mil. Os caminhões são entre 70 e 75, né? Uhum. Então, já tem opções, né, mais em conta, né, Roberto? Antes de Mas você começar, sabe, Roberto, o que tem acontecido, né? Que a gente normalmente defende, né? É que as conversões são mais baratas ainda, né? Por mais barato que eles tenham conseguido fazer os carros, a conversão está saindo mais barato ainda. A gente consegue, mesmo trazendo peça lá de fora, ainda fazer mais barato do que os veículos de fábrica, né? Então, a gente tem defendido essa bandeira desde que eu cheguei dos Estados Unidos, de volta dos Estados Unidos há 2 anos aí. E o que está faltando são as peças aqui, mas agora eu acho que nós vamos falar um pouco sobre isso hoje também, né? isso é. Peças aí. Eu queria primeiro, Roberto, para começar nossa história, nossa conversa aqui, eu queria que você falasse quem é Roberto Salto e como você iniciou a sua carreira na questão dos veículos elétricos. Fala um pouquinho do Roberto. Eu caí meio sem querer nessa vida, né? Porque eu comecei, na verdade, em 1900 e bolinha, não vou nem lembrar quando, mas eu comecei fazendo um curso de computação, né? Que era computador, para vocês terem uma ideia, naquela época era o TK 85, né? Era super potente, 85K de memória. E depois veio o CP 500 K de memórias, né? Então, pra vocês terem uma ideia de como era aquela época. Eu não consegui entender nada de computador, porque não existia o Windows ainda, e acabei mudando para eletrônica. Né? Um dia antes de eu desistir da eletrônica, porque já tinha terminado o terceiro ano do colegial técnico, mas eu precisava fazer mais um ano para terminar o técnico mesmo. Eu estava lá para assinar a minha dispensa, né, para eu fazer educação física, porque eu fazia judô há muitos anos, eu queria fazer educação física. E aí chegou um amigo, não me deixou desse jeito nenhum, né? Chegou na hora, não, eu vou fazer, bom, enfim, ele acabou desistindo e eu fiquei, terminei esse ano
e fui trabalhar como mecânico, né? Meu ex-sogro era mecânico, nada a ver com eletrônica. Eu comecei, na verdade, trabalhando com eletrônica, no precursor do celular, né? Era um aparelho chamado Telepet. Esse Telepet era um aparelho que instalava no carro, que tinha 11 quilos, era enorme, né? 11 quilos para você instalar no carro, para você conseguir falar, mas era mais um rádio do que um celular. Então era o precursor mesmo do celular, um pouquinho antes de chegar o celular no Brasil. E depois acabou não dando certo isso aí, porque você tinha que ligar para a Embratel e demorava um pouco, tal, acabou não dando certo. Eu parti para a mecânica. E quando eu estava na mecânica já há 2, 3 anos, começou a entrar a eletrônica embarcada. Em 85, 95, começou a entrar os carros com injeção, então, primeiro ignição eletrônica, depois injeção eletrônica. E aí eu já tinha um pouco de experiência com eletrônica e foi bom para mim, porque enfim, eu já conheci os sistemas, foi só estudar. Já conheci eletrônica, foi só estudar o sistema dos carros, né? Bom, depois eu parti a fazer carros de competição, para arrancada, depois passei a fazer conversão de veículos para álcool, para gasolina, depois para gás natural. Foi quando eu recebi o convite para ir para os Estados Unidos, para trabalhar com conversão de gás natural. Chegando lá, eu vi que não ia dar certo, porque a pressão que eles trabalhavam era apenas 20 bar, era muito pouco. Você tinha que. Ele já tinha injeção direta, mas você tinha que tirar todo o sistema de gasolina, usar só o gás, quer dizer, você andava 40, 50 milhas, já tinha que parar para abastecer de novo. Falei, isso não vai dar certo. E trabalhei um tempo como empregado, depois montei minha própria oficina. Chegou uma pessoa, comprou minha oficina, eu fui trabalhar com ele, e nesse meio tempo eu gostei dessa ideia porque eu queria realmente estudar nos Estados Unidos, queria aprender alguma coisa. Aí eu descobri os veículos elétricos, comecei a estudar sobre veículos elétricos, passei 3 anos aí estudando bastante sobre isso, e acabei entrando na Associação Americana de Veículos Elétricos, converti o primeiro carro da região de Washington ali, de Delaware, de Maryland, né? Foi o primeiro carro convertido, fui eu que fiz isso, dito pelo pessoal da Associação de Veículos Elétricos, né? Associação Americana de Veículos Elétricos. Desenvolvemos alguns projetos ali de competição de escolas, né? Alguns carros para competição de escola. E depois mudou o presidente, eu acabei saindo também. E, enfim, aí eu, numa brincadeira nessa primeira conversão, um amigo filmou e quis colocar no YouTube. Fez tanto sucesso que eu comecei a colocar vídeos um atrás do outro e acabei ganhando uma grande audiência no Brasil e fazia só vídeos em português mesmo. E, bom, enfim, chegou um ponto que não dava mais para eu ficar lá. Tinha vários projetos correndo aqui e resolvi voltar para tocar esses projetos. Só que com a pandemia deu uma parada em tudo. A gente está agora que nós estamos conseguindo terminar os primeiros, né? O motor elétrico é um deles. Quantos anos você permaneceu nos Estados Unidos com a questão do veículo elétrico? Eu morei nos Estados Unidos 14 anos, pelo menos 11 desses anos mexendo com carro elétrico. Olha só, quer dizer que Até o assunto já está... 2005, né? Um pouco depois de 2005. E, enfim, já existia lá. E que cursos que você fez, aonde você esteve lá, aonde você participou? Fala um pouco do que você, da questão do teu, onde é que você esteve lá, nesse tempo que você passou Eu lá? morei em Maryland, né? Morei em Maryland, a 15 minutos de Washington, D.C., né? Da capital. E no começo era muito difícil, né? Você não tinha muitos cursos. Para você ter uma ideia, 3 dos cursos que eu me inscrevi foram cancelados por falta de alunos, né? Então era muito complicado, né? Então eu fiz vários cursos no desenvolvimento de equipamentos na geração de energia na Universidade de Maryland. Fiz alguns cursos em Delaware. Tinha alguns cursos pequenos, porque tinha europeus que já estavam chegando no Brasil com essa. Na verdade, ninguém sabe, mas que os primeiros a fazer conversão mesmo foi na Europa, né? O pessoal da Inglaterra, principalmente, já faziam bem antes dos americanos até. E eles começaram a ir para os Estados Unidos para dar esses cursos. Então, eu fiz alguns cursos ali. Enfim, tem alguns cursos que eu fiz
na geração de energia, que não tinha nada a ver com veículos elétricos também, com energia fotovoltaica, com geradores de energia. Depois passei a fazer montagem de banco de baterias, dimensionamento de equipamentos para veículos elétricos, enfim. Acho que foram 22 cursos que eu fiz lá. Bacana. Uma questão que sempre me perguntam, e aí a pessoa fala, não, é fake, não é fake, e eu quero colocar isso agora, que é a questão, por que do nome Tesla Brasil? Tem a ver com a Tesla do Elon Musk? Explica isso para as pessoas, porque a maioria das pessoas me perguntam sobre isso. Sempre quando eu falo da questão da Tesla Brasil, as pessoas me falam, não, o cara está copiando a marca do Elon Musk e não sei o quê. Então, eu queria que você explicasse para as pessoas e deixasse claro esse ponto, Nessa para que não toque mais nesse assunto. Brasil, né? Denegrir o que a gente tem aqui dentro. Não pode fazer isso. Tem que primeiro perguntar o que está acontecendo para depois você falar alguma coisa, né? Mas a maioria das pessoas entendem, sabe, né? Já me conhecem, sabe que eu não faria uma coisa dessa. Não ia estar copiando ninguém. Eu acho uma bobagem isso. Mas a Tesla Brasil nasceu em 2005. A Tesla Motors apareceu para o mundo em 2010 com o Tesla Roadster. Ela já existia antes, mas ninguém nem sabia da existência dela, né? Então, por que eu peguei o nome? Porque quando eu comecei a estudar, eu vi que o principal cientista na área, né, não era veículos elétricos, mas desenvolvimento de tecnologias envolvidas nos veículos elétricos era o Tesla, né? Então eu usei o nome, eu queria que fosse tesla.com.br, mas já tinha uma empresa brasileira com esse nome. E aí eu peguei teslabrasil.com.br e esse nome é nosso mesmo, né? A gente registrou esse nome e enfim, em 2005, foi antes da Tesla Motors. É que a Tesla Motors, é lógico, é muito mais famosa, né? Muito mais conhecida, então muita gente acha que a gente só copiou, mas Tesla é o nome de um cientista, só isso. Não é, a Tesla Motors não é dona do nome Tesla, ela é dona do Tesla Motors. Então ficou claro agora para as pessoas, para ficar bem esclarecido. Uma outra questão, Roberto, que as pessoas sempre me perguntam é: você hoje trouxe essa tecnologia para o Brasil? Você é um precursor disso. Você tem mais de milhões aí, mais de 1 milhão de reais em investimentos, né, em equipamentos, em tudo que você trouxe de lá para o Brasil. Hoje você ministra alguns cursos, né? Sim. Que nem você falou, apesar da pandemia, você está associado aí a alguns órgãos, algumas universidades, instituições de ensino. Eu queria que você falasse sobre isso um pouco também. A gente tem vários projetos em andamento, né? Quando eu vim para o Brasil, eu vim para um projeto de transformação de lixo orgânico em eletricidade na cidade de Guarulhos, que acabou não rolando, porque logo no comecinho teve aquela greve dos caminhoneiros e depois também, e eles precisavam muito resolver o problema deles lá, porque eles, cada dia sem a coleta do lixo, eles tinham uma multa, e ficou aquela bagunça, depois logo em seguida entrou a pandemia, então até hoje está parado aquele projeto lá. Né? E esse amigo que me chamou para vir para o Brasil para aquilo lá também saiu de lá e acabou indo para uma outra cidade. Fora isso, nós entramos em alguns outros projetos, né, de desenvolvimento de motores para avião elétrico, né, são dois, na verdade são dois projetos que a gente participa, um no Rio Grande do Sul e outro de um avião leve aqui em São Paulo mesmo, né, deu uma paradinha também, questões óbvias, né, a gente não está podendo se encontrar, né, principalmente porque a maioria dos desenvolvedores que estão participando do projeto são de idade avançada, então a gente deixou um tempo parado, mas está andando o projeto. E o principal deles é um projeto que a gente está agora da Rota 2030, né, que é um projeto junto com o governo federal, onde nós vamos transformar um caminhão da Caoa de gasolina para elétrico e abastecido a hidrogênio. Né? E a ideia é que o que nós vamos usar para transformar o hidrogênio para fazer o hidrogênio é o álcool, né? Então, transformar álcool em hidrogênio e hidrogênio em eletricidade. Né? Então, como você falou, eu trouxe muitos equipamentos dos Estados Unidos. Hoje, o governo federal tem um projeto em parceria com a Nissan. Né? Ele convidou a Nissan para trazer esse projeto para o Brasil,
mas eu já estava com esse equipamento aqui há 2 anos e meio aqui no meu laboratório. Então, bastava chamar que a gente ia fazer juntos, né? Mas, de qualquer forma, nós estamos desenvolvendo esse projeto aí e paralelo a isso também, um veículo, né? Um veículo pequeno a hidrogênio, né? Aliás, 2 veículos, um carro e uma moto, que a gente está pensando já começar esse projeto dentro de uma ideia, né, de grupo. Nós vamos, não sei, a maioria já deve ter visto a moto que a gente lançou, né? Nós fizemos uma moto elétrica que ficou, todo mundo gosta muito. Você andou, né, Anderlin, sabe como que ficou. E Sensacional. é juntar um grupo, talvez 20 pessoas, para desenvolver melhor essa moto. Então, deixar ela do jeito que a gente quer realmente. E para isso, nós vamos separar essas 20 pessoas, colocar num grupo fechado e cada um vai ter a sua moto. E a gente vai desenvolvendo juntos ela até todo mundo ter ela pronta. E a minha, né, pelo menos a nossa aqui, nós vamos querer fazer ela abastecida a hidrogênio. Muito legal. Roberto, algumas pessoas também me perguntam em relação assim, tá, e a legislação do carro elétrico no Brasil? Como é que está esse processo? Hoje nós não temos legislação para carro elétrico, né? Você não tem nada dizendo que uma empresa, uma montadora pode trazer um carro elétrico e vender aqui. Não existe isso, né? Então, como está sendo feito? Está sendo feito com leis que já existiam, né? Leis de veículos, de protótipos ou então de veículos que já existiam. Então, a legalização é possível, qualquer estado você consegue fazer. É lógico que às vezes você vai no Detran, a pessoa por falta de conhecimento fala, não dá para fazer, tal, mas sempre dá para fazer. E o que acontece? O único problema aí é que cada estado está fazendo de uma forma diferente, né? Todos eles, como eu falei, pode ser feito, mas cada estado faz uma forma diferente. Eu posso falar de dois, por exemplo. Em São Paulo. Em São Paulo é simples demais. Você leva ele para fazer o carro para fazer uma vistoria, ele não vai passar na vistoria, né? Já sabendo que não vai passar na vistoria, por quê? Porque o motor, todo motor que vai em carro hoje, pela lei brasileira, tem que ter um número, e os motores elétricos não têm. Aí eles indicam um lugar para você ir, colocar esse número, né? Você traz o registro desse número para eles, e aí eles aprovam a documentação, você leva para o Detran e faz o documento do seu carro elétrico, sem maiores problemas. Em Brasília, por exemplo, quando foi onde o Elifas Gurgel, meu amigo, fez, né? O Elifas, aliás, se vocês quiserem procurar, tem um livro, né, falando sobre isso. Ele levou na Universidade de Brasília, né? Essa é a regra lá. Perdão. Você leva na Universidade de Brasília, eles fazem uma vistoria, desculpa, não falei o preço, né, de São Paulo. Você gasta uns R$ 400 para fazer essa conversão. Na Universidade de Brasília, você faz uma vistoria, eles cobram R$ 5.000 para fazer essa vistoria, e só que com esse papel na mão, você consegue converter vários carros, quantos você quiser, porque aí você é como se fosse uma oficina homologada, né? Então, se você for trabalhar com isso, vale muito a pena. Não é um preço muito alto para você fazer vários carros, né? E com esse papel em mãos, você leva no Detran e homologa o seu carro também. E foi feito assim o do Gurgel. Aqui em São Paulo, em Vitória da Conquista, Bahia, Rio Grande do Sul, todos os lugares estão homologando. Cada um do seu jeito, né? Precisa ir no Detran e perguntar como vai funcionar, mas existe a possibilidade de se fazer. Você tem uma equipe de engenheiros hoje que trabalha com você, né? Hoje são 3 engenheiros, né? E hoje você coordena essa equipe, você hoje está sediado em São Paulo, né? Isso, nós temos, na verdade, uma parceria, né, da Tesla Brasil com a Hybrid, né, a Hybrid E-Control, que é uma empresa que desenvolvia equipamentos para caminhões diesel, aliás, desenvolve equipamentos para caminhões diesel, é, inclusive com um equipamento fantástico aí, que é novidade no mundo inteiro. Então, o Celso, que é meu sócio, Celso Cursino, é um cara fantástico nessa área também. Só de engenheiros, com ele, tem 6 engenheiros, né, fora o resto da equipe dele. Então, desenvolvimento na parte eletrônica são 6 engenheiros e nós temos mais 3 engenheiros comigo, né? Então, é o professor Alberto Puga, que trabalhou até para a BMW na área de veículos elétricos.
tem o professor Sérgio de Oliveira Neto, que hoje desenvolve até uma parte de um foguete que vai usar a tecnologia da mobilidade elétrica nele, na propulsão das bombas injetoras e tal. E também tem o professor Romeu Fontana, que é da Unip, né, professor da Unip também, e desenvolveu todos os carros da Fórmula SAI para a Unip, tanto o elétrico quanto a combustão interna. Então, são especialistas nessa área, né, fora, como eu falei, os engenheiros que trabalham junto com o Celso. Então, nessa parceria, a gente desenvolve equipamentos para veículos elétricos, né? Como eu falei, a gente está desenvolvendo o motor agora, está quase pronto. No próximo curso agora desse final de semana nós vamos estar apresentando ele, e depois em Curitiba também nós vamos apresentar esse motor, e já está, a equipe do Celso já está desenvolvendo um inversor para esse motor, e uma outra equipe, né, que trabalha em parceria desenvolvendo as baterias também. Você comentou, Roberto, que na realidade no início ali eu falei do preço dos carros, né? Aqui de uma montadora que tem aqui, de um colega meu, do Coutinho, mas você falou que a conversão sai muito mais em conta. Qual seria mais ou menos o valor desse em conta que você... Então, o valor do veículo vai depender de potência e autonomia. É difícil você falar assim exatamente qual o preço que vai custar, né? O Gurgel, o Elifas fez um carro, custou R$ 30.000, mas ele fez numa época que o dólar era mais barato, né? A conversão que ele fez, que tem uma autonomia muito boa, é mais cara, mas eu tenho também um amigo, o Juan Cuendas, que é um amigo espanhol que mora aqui no Brasil, trabalha na Embraer, fez também um carro, custou R$ 30.000, ele tem 100 km de autonomia, e só que é um carro mais simples, com equipamentos mais simples do que o Gurgel fez, né? Então, só para você ter uma ideia de preço. Então, qualquer carro com 100 km de autonomia passa dos R$ 100.000 aí, né? O Então, carro hoje, montadora, né? Convertido 30.000, R$ 40.000 você faz um carro. E para você ter uma com ideia, né, 30 o mil, carro da escola, nós temos um carro, um Palio, né, que eu paguei R$ 1.500 com o motor já fundido, né, sem motor praticamente, né, motor parado, e eu passei as peças para uma pessoa só para ele desmontar, e o valor que ele vendeu as peças deu mais de R$ 1.500. Então, eu praticamente ganhei o carro, ganharia o carro se eu vendesse as peças, né? Eu não vendi, mas ele vendeu e deu mais do que o valor do carro. Então, se você pegar um carro hoje nessas mesmas condições, pode ser que ele saia de graça para vocês, só gasta com as peças, os equipamentos para conversão, né? bacana. Agora, Tem alguma... coisa que eu sempre falo, e o Brasil tem uma grande vantagem com relação a qualquer outro país. Só no Brasil você encontra a quantidade de carros 1.0 que a gente tem. Lá fora tem carro até 800 cilindradas, mas é muito raro de se achar. No Brasil você encontra carro 1.0 com muita facilidade. E qual é a vantagem disso? Os carros 1.0 são muito mais leves do que os 1.6, 1.8, porque a lata dele é mais leve, né? Eles são feitos para motores menores, então o câmbio também tem uma relação de marcha muito mais curta, o que ajuda você a trabalhar com motores elétricos muito menores também e mais baratos, né? Bacana, já respondeu algumas perguntas ali que o pessoal está falando ali. O pessoal tem um monte de perguntas aqui, tem muita gente aqui na nossa live hoje. Fico muito feliz, boa noite a todos. Estamos muito felizes, contentes de ter todo esse pessoal aí nos acompanhando. A questão que eu ia também te perguntar, Roberto, é que você está trazendo esse curso, né, para o Brasil. Você já esteve em alguns estados, vocês têm aí uma sede em São José dos Campos, né? Isso, Você nós tem temos uma uma sede aí. hoje nós estamos dentro do Parque Tecnológico, né, naquela parceria com a Hybrid. São dois espaços separados, mas nos dois, na escola eu tenho uma parceria com o Celso Cursino, e a Hybrid também faz parte do conglomerado, vamos dizer assim, para desenvolvimento, né? Mas nós estamos dentro do Parque Tecnológico. E hoje você está levando esse curso para o Brasil inteiro, né? Você já esteve em alguns lugares no Brasil, né?
Ah, Inclusive, mas o que é abordado nesse curso? É para uma pessoa leiga? É para um engenheiro? Esse curso é para quem? então, esse curso ele é bem específico para conversão de veículos elétricos. Não é para. É lógico que a gente fala de desenvolvimento também, né? Você vai aprender cálculos de desenvolvimento, mas isso geralmente quem usa mais são engenheiros. O que a gente procura fazer nesse curso? Ensinar você a fazer a instalação do equipamento. Tá? 80% do curso é instalação de equipamento, que qualquer pessoa pode fazer. Né? Dimensionamento desse equipamento, como eu escolho esse equipamento. Então, tem duas formas de você fazer. A parte forma de cálculos, né, que é ensinado pelo professor Romeu Fontana, que é um doutor nessa área aí. Então, ele faz todos os cálculos para você entender, através do peso do carro e da aerodinâmica, como você escolhe o equipamento correto para esse carro. E tem o jeito que eu usava nos Estados Unidos para fazer a conversão. Como que eu usava? Eu copiava os equipamentos que as empresas que já convertiam faziam. Por que a gente fazia isso? Porque a gente tinha um grupo de oficinas lá e todo mundo fazia conversão. Todo mundo fazia. Como o equipamento ficava muito bom, a gente colocava no grupo e cada um punha as informações, velocidade final, torque, arrancada que você tinha. Então, a gente fazia tinha um grupo que cada um pegava as informações do outro. Então, você copiava a informação de um e de outro. E hoje, algumas pessoas que eu trabalhava dessa forma lá nos Estados Unidos já têm lojas convertendo e vendendo peças. Então, se você entrar no site da EV West, você vai ver que ele tem kit montado para carros específicos. Então, vamos dizer, tem o Fusca lá, e ele tem um kit para esse carro. Aquele kit foi um kit que a gente desenvolveu naquela época. Esse é o kit certo para esse carro. Entendeu? Então você copia dessa forma. Você pega aquela potência, você não precisa necessariamente comprar com ele, porque o dele é mais caro, tá? Mas você pega, copia aquela potência que ele está usando lá, torque, rotação, e compra um equipamento igual para o mesmo carro, para o Fusca. Por quê? Porque aquele equipamento é o certo para o Fusca. Então a gente ensina das duas formas. Você tem como aprender a fazer os cálculos. Se você gostar de cálculo, vai ser ótimo. Eu praticamente nunca usei, né? Mas se você tem a outra forma que é teste, né? Erro e acerto e desenvolver um kit para cada tipo de carro, né? Então, mais ou menos, por exemplo, o Fusca é igual um Carmanguia, por exemplo, né? Só uma ideia, porque lá tem muita Carmanguia também. Então, você usa o mesmo kit, né? Ou então, Fusca, basicamente, o mesmo peso de um Fiat 147, o Fiat Uno. Então, você usa o mesmo kit. Então, dá para você ter uma noção de peso e aerodinâmica, mais ou menos, e usar o mesmo kit. Você não erra fazendo assim. Então, essa pessoa, na realidade, ela vai ser capacitada a entender a montagem desse processo, né, dentro, fazendo a conversão do veículo. Ou seja, ela pode comprar um veículo com motor fundido, como você falou, um carro 1.0, mais simples, e por um preço bagatela, enfim, e daí comprar esses kits ou produzir eles, né, e colocar eles nesse veículo e sair aí, enfim, é isso? Você falou uma coisa interessante aí, tá? Deixa eu só fechar aqui, que essa luz aqui fica uma beleza, né? Falou uma coisa interessante. Nesse curso, a gente não ensina só a conversão de veículos elétricos. Nós ensinamos nesse mercado aonde você pode entrar, quais os business envolvidos nesse mercado, o que você pode ganhar entrando nesse mercado. Então, eu dou dicas de várias coisas, inclusive de dar uma ideia, né? Banco de bateria, como você montar um banco de bateria, né? Então, e como entrar nesse mercado de bancos de baterias, né? Desenvolvimento de motores, né? Desenvolvimento de qualquer equipamento ligado a veículos elétricos. E a conversão é só mais um negócio dentro desse curso, né? A gente faz ele bem amplo, são 2 dias, mas muita informação. E, assim, no último dia, que é o professor Pulga e depois eu, a gente tira todas as dúvidas. Essa é a parte assim que eu acho bacana que todo mundo gosta no curso, né? Que é o curso presencial, você tira todas as dúvidas que você tem. É difícil você entrar na internet, por exemplo, eu tenho muita gente, né? São
15, 20 mil pessoas perguntando, né? 20 mil perguntas lá no YouTube, e eu não consigo responder para todo mundo, né? No curso presencial, você tem a chance de tirar todas as dúvidas, né? Então, não tem Você só... falou aí, é o mercado. Como? Você comentou, desculpa, eu te cortei, mas você comentou, é um mercado amplo, então, que essa pessoa que faz o curso pode ir atuar? Tipo, Exatamente. ele vai receber informações. De possibilidades para a pessoa pensar, entendeu? Teve muita gente que chegou pensando que esse era um curso só de conversão e saiu com a ideia de fazer outras coisas, né? Então, por exemplo, uma ideia que eu sempre coloco nesse curso é o abastecimento de veículos elétricos com energia fotovoltaica. Isso é um grande negócio nos Estados Unidos hoje e pode ser um grande negócio aqui no Brasil também. Você imagina, você vai num supermercado, oferece para o supermercado um abastecimento de veículo elétrico, esse supermercado coloca na porta, o mais próximo possível da porta, só para quem tem veículos elétricos, e dá essa carga gratuita. Essa carga vai custar R$ 3 para o supermercado. R$ 3. E isso se ele pegar do grid, né? Se ele pegar da energia dele. Se ele pegar da fotovoltaica, não custa nada, vai custar o que ele investiu do equipamento. E quem é que vai no mercado e dá menos de R$ 3 de lucro para um supermercado? Não é? Então, para o supermercado, para o estacionamento, para vários negócios, vale muito a pena instalar um equipamento desse. Então, é mais um negócio dentro da mobilidade elétrica que a gente está falando no curso. Né? Então, como eu falei, muita gente vai lá pensando, vou pegar, vou montar uma oficina, vou sair convertendo para todo mundo. Sai de lá com outra cabeça, já começa a ligar para mim, Roberto, aquela ideia assim, você me ajuda, tal. Entendeu? Aí você. E outra coisa que a gente faz depois do curso é colocar as pessoas num grupo do WhatsApp onde a gente tira essas dúvidas. Né? Mesmo que você saia de lá com dúvidas, a gente quer acompanhar um projeto novo, a gente quer ajudar no máximo que puder, porque a ideia do curso não é só ganhar dinheiro, não. A ideia do curso é realmente desenvolver essa ideia dos veículos elétricos no Brasil. Por isso que eu achei bacana, e a Eurecando está junto disso, porque a gente vive aí uma disrupção, né? E nós da Eurecando, na realidade, a gente quer trazer temas e discutir oportunidades para as pessoas entrarem em outros processos, né, de trabalho. E essa é uma grande oportunidade para as pessoas. Quer dizer, assim, as pessoas não têm noção, né, do que podem fazer, não só da conversão dos veículos elétricos, mas de o tanto que ela pode trabalhar, já sair na frente e já ter um negócio muito à frente dos outros, né? Sim, Então, por isso que a Eurecando está junto com a Tesla Brasil, e hoje no mercado, a Tesla Brasil hoje é uma das pioneiras, né, nesse assunto, trazendo essas discussões e esses cursos. sim. Uma das coisas que estão me perguntando, um carro automático pode fazer a conversão? Um carro Olha, automático? pode fazer, eu já fiz, mas eu não aconselho. Carro automático é muito complexo de se fazer, porque os carros modernos automáticos, eles dependem de muitas informações que vêm do motor a gasolina, combustão interna. Então, esses motores a gasolina, você não vai ter esse motor lá, você tem que emular essas informações, você tem que passar essas informações e elas mudam. Essas informações mudam de acordo com, por exemplo, você acelerou o carro, ele puxa um pouquinho mais de ar, ele muda a rotação. Então, todas essas informações são computadorizadas, são informadas, né, para a transmissão, para ela poder funcionar. E quando você não tem esse motor, você tem que dar um jeito de mandar essas informações ou o câmbio não vai trocar de marcha. Então, não vale a pena, não vale a pena mesmo. Eu não faria de novo. Tá? Se eu tivesse um carro hoje com um câmbio automático, eu gastaria aí. Hoje custa muito barato um câmbio, 400, 500. Vai, por mais novo que seja, uns R$ 1.000 o carro,